Boa tarde, boa noite a todo mundo. Vamos começar nossa reunião da segunda. Feliz São João para todo mundo. E vamos começar, como sempre, com uma meditaçãozinha. Vão ser 10 respirações e o tema vai ser o seguinte: imagine que entre o que passou e o que ainda vai acontecer, existe o céu. O único tempo real, o agora, o instante santo. Nada mais existe. Nada nunca aconteceu. Estamos em casa, em Deus. Então, vamos fazer 10 respirações, inspirando, dizendo: estamos no céu, inspiramos o céu e expiramos o céu. Inspiramos o céu e expiramos o céu. Bem lentamente, mas o tempo à vontade. O tempo que você se permitir fazer, contanto que a frase chega. Veja, inspiramos o céu e expiramos o céu. Tudo isso aconteceu no instante santo. E acontece no instante santo. É o instante santo, é o instante eterno. É a nossa casa em Deus. Então, vamos começar. Inspiramos o céu e expiramos o céu. 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 Inspiramos o céu, expiramos o céu. Agora sozinhos em silêncio. Inspiramos o céu, expiramos o céu. Agora, Ana vai ler a nossa oração antes de começar o texto. Então, Ana, pode começar. Então, gente, para iniciar o nosso estudo, a gente vai invocar aqui a presença do Espírito Santo, nos oferecendo a Ele, oferecendo a nossa mente para Ele. E através dessa oração. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na mente, na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Então, nesse momento, nós entregamos a nossa mente para o Divino Espírito Santo,
para que Ele nos guie no instante santo dessa reunião. Nós entregamos todos os nossos pensamentos não amorosos para Ele, para que o ego se acalme e nós possamos ser verdadeiramente úteis ao plano de Deus. Amém. Amém. Então, agora eu vou compartilhar o texto para a gente iniciar o estudo. Ai, ai. Está aparecendo, Gustavo? Tá sim, tá ótimo. Eu só não estou conseguindo colocar ele inteiro, mais do que isso. Está dando para ver direitinho? Tá sim, tá. Eu estou sem ideia aqui, tá? Então, nós vamos... Ah, tá. Bom, então a gente vai hoje dar continuidade ao estudo, né, do capítulo 5. A altura do som tá bom, Gustavo? Tá, tá bom. Tá, ok. Então a gente vai hoje dar continuidade ao estudo do capítulo 5, e o tema de hoje é o uso da culpa pelo ego. Então aqui Jesus vai nos orientar, né, sobre da onde que vem o ego, né, como que a gente, quais são os mecanismos do ego, como é que ele usa a culpa, né, para nos aprisionar e para se perpetuar, para tentar se perpetuar, e também como que a gente pode escapar, né, desse mecanismo na mente, né, que nos aprisiona. Então a gente vai lendo e conversando. Então, parágrafo 1º. Talvez alguns de nossos conceitos venham a ser mais claros e mais significativos em termos pessoais se o uso da culpa pelo ego for esclarecido. O ego tem um propósito, assim como o Espírito Santo. O propósito do ego é o medo, porque só quem tem medo pode ser egotista. A lógica do ego é tão impecável quanto a do Espírito Santo, porque a tua mente tem ao seu dispor os meios para ficar do lado do céu ou da terra, conforme elegeres. No entanto, mais uma vez, lembra-te de que ambos estão em ti. E agora que eu não consigo passar. Estou conseguindo rolar o texto. Para mim está aparecendo como uma foto. Está parecendo como uma foto, exatamente. Está aparecendo, Gustavo? Aí começou a aparecer. Ah, graças a Deus. Então, agora eu entendi o que acontece. Deixa eu só... Pronto. Está aparecendo? Tá sim, tá Tá. legal. Eu só não vou poder ver ninguém, tá? Eu só consigo ver a tela. Só o texto. Então, vamos lá para o parágrafo 2. Então, o que Jesus diz aqui no parágrafo 2? Ele diz que no céu não há culpa, porque o reino é atingido através da expiação que te libera para criar. A palavra criar, né, entre aspas, é apropriada aqui, né, já que Jesus está falando de expiação, porque uma vez que o que tens feito seja desfeito pelo Espírito Santo, o resíduo abençoado é restaurado e continua, portanto, na criação.
O que é verdadeiramente abençoado é incapaz de dar origem à culpa e não pode deixar de dar origem à alegria. Isso o torna invulnerável para o ego, porque a sua paz é inexpugnável. É invulnerável à ruptura, porque é íntegro. A culpa sempre produz ruptura. Linha 7. Qualquer coisa que engendre medo, divide, porque obedece à lei da divisão. Se o ego é o símbolo da separação, é também o símbolo da culpa. A culpa é mais do que apenas algo que não é de Deus. É o símbolo do ataque a Deus. Esse conceito é totalmente sem significado, exceto para o ego. Mas não subestimes o poder da crença do ego. É dessa crença que realmente brota toda a culpa. Então, a gente retorna aqui ao parágrafo primeiro, que a gente possa conversar um pouco. Então, aqui no parágrafo primeiro, ele fala que há necessidade de esclarecer, né, o uso da culpa pelo ego, para que a gente possa usar essa orientação dele na nossa aplicação prática, fazer a aplicação prática dessa orientação dele, dos conceitos que ele apresenta aqui nesse curso, né, que ele está nos oferecendo. Então, ele fala que o ego tem um propósito, né, o propósito do ego é o medo, porque mais à frente ele vai falar que o ego ele é um pensamento amedrontador, então é um pensamento amedrontador que quer se perpetuar, e para se perpetuar, ele usa o medo, né, porque o medo ele está na estrutura desse pensamento. E aí ele fala, só quem tem medo pode acreditar na separação. A gente tem medo porque a gente acredita na separação. A gente acredita que nós somos um indivíduo. E como indivíduo que vem da crença da separação, que no final das contas é um ataque a Deus, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. E ele fala também que o ego tem uma lógica, assim como o Espírito Santo tem. E cabe a nós, né, já que ambos os sistemas estão na nossa mente, tanto o sistema do ego quanto do Espírito Santo, cabe a nós eleger a qual sistema a gente quer ouvir, né? Qual sistema a gente quer ouvir, a qual sistema a gente quer servir. E aqui no parágrafo 2, ele vem falar do reino, né? Ele fala, o reino é atingido através da expiação, que te libera para criar. Então, o reino é o pensamento de Deus, né? O reino é a verdade. E, como nós estamos nos vendo à parte, acreditando que nós estamos à parte do reino, né, à parte de Deus, nós podemos alcançar, né, atingir o reino através da expiação, que é o desfazer da crença na separação. É o desfazer da ideia de que nós atacamos Deus e somos a parte dele. Que Deus não é o nosso pai e nós não somos o seu filho, que nós os criamos e não, né, e negamos a paternidade de Deus, né, desse jeito, com esse pensamento. E aí ele fala que a palavra criar é apropriada aqui, porque aqui no mundo, né, nesse arsenal de pensamentos equivocados que nós também temos pensamentos amorosos, porque nós temos experiências de instante santo, né, mesmo estando aqui no mundo, porque nós temos a orientação, né, e a guiança do Espírito Santo. Então, o que acontece? Quando o Espírito Santo pega os nossos pensamentos e faz ali um desfazer dos pensamentos equivocados, né, nos orienta no desfazer dos pensamentos equivocados, sobram pensamentos amorosos que estão em nossa mente. Então, esses pensamentos amorosos, ele restaura e eles vão continuar na criação. Quando a gente conseguir espiar e alcançar o reino de Deus, esses pensamentos amorosos vão continuar na mente e vão continuar sendo criados. Então, tudo que o Espírito Santo pode aproveitar, ele aproveita, né? E ele faz isso com os nossos pensamentos amorosos aqui no mundo. Então, o quanto vale a pena
o quanto é bom, né, a gente ter pensamentos amorosos, porque a gente está, na verdade, criando, pensando amorosamente, isso vai ser usado na criação para que criem, continuem criando, como é próprio do reino. E aí, mais embaixo, ele fala, né, qualquer coisa que engendre medo, divide, porque obedece à lei da divisão. E ele nos fala aqui também que o ego, que a culpa, né, é o símbolo do ataque a Deus, né? O ego é o símbolo da separação, é também o símbolo da culpa, e a culpa é o símbolo do ataque a Deus. Por que, né, que a culpa é o símbolo do ataque a Deus? Porque nós achamos, como a gente teve a ideia de separação, como nós pensamos a parte de Deus, nós sentimos culpa por isso. E essa culpa, ela é uma negação da paternidade, essa culpa vem dessa negação da paternidade de Deus, de nós acharmos que Deus não é o nosso pai. Então, isso gerou culpa na nossa mente, porque lá no fundo, né, a memória de que Deus é nosso pai está na nossa mente. Isso nunca foi apagado, porque o que Deus cria é eterno. Então, isso está aqui na nossa mente. Então, quando a gente criou um pensamento de oposição a isso, nós sentimos culpa. E a culpa foi tão grande, né, que ela gerou muito medo. É um medo agudo. E esse medo acabou sendo projetado para fora, né, para fora da mente. A mente quis se livrar desse medo, porque ela não suportou esse medo e essa culpa. Então, ela projetou fazendo a forma, né, fazendo o mundo. E o mundo cheio de fragmentos, né? Que nesse mundo é o mundo da forma, que tem corpos, né? Que a gente acredita que são corpos que têm a mente dentro. Então a gente tem 7 bilhões de fragmentos de corpos com mente dentro no mundo, né? A gente fragmentou inclusive a mente, né? Esse pensamento amedrontador, né? A gente fragmentou ele em 7 bilhões, é o que a gente fala, né? Mas tem mais do que isso. Então, a gente vive aqui num mundo de oposição, num mundo amedrontador, porque ele vem de uma ideia de medo, e nós ficamos nos defendendo, né, de qualquer ameaça que possa vir de fora, que a gente acredita que vai ser atingido por qualquer coisa que venha de fora, né, porque é um mundo de opostos, e a gente fica se defendendo atacando. Então, a gente se defende atacando. Aí o outro, né, devolve o ataque. Aí nós oferecemos mais ataque. Então, a gente fica nesse aprisionamento aí de ataque e defesa, que no final tudo é ataque, e isso tudo faz perpetuar a culpa, porque a cada julgamento que eu faço, eu estou confirmando para minha mente que eu ataquei Deus, né, que Deus é meu pai, que eu posso ser a parte dele. Então, a gente vai renovando a culpa e renovando o equívoco, até a gente questionar essa verdade, entre aspas, que está na nossa mente. Foi o que Helen e Bill fizeram, né? Deve haver uma outra maneira. Então, até que a gente questione, a gente fica aprisionado desse mecanismo, né, de culpa e de medo e de ataque, né, que o ego inventou. Esse pensamento amedrontador inventou em nossa mente. Eu não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Você quer falar Eu alguma coisa? gostaria de salientar aqui a frase 4 do parágrafo 1. A lógica do ego é tão impecável como a do Espírito Santo, porque a tua mente tem ao seu dispor os meios para ficar do lado do céu ou da terra. A tua mente, para mim, é assim o importante nisso, porque é tudo subjetivo. A mente é subjetiva. A mente projeta a mente separada, projeta o objetivo, mas ela é subjetiva. Então, nada aconteceu.
quando a gente projeta a culpa pela separação, começam a aparecer imagens, zilhões de imagens, zilhões de pessoas. E tudo isso é uma projeção. Mas a gente toma como se fosse matéria, fosse a realidade. A gente toma a projeção como real, como se a gente estivesse assistindo um filme e na plateia sofrendo pelo que está se passando na tela. A gente se esqueceu, nós nos esquecemos que somos o observador, mas não, nós nos achamos o personagem. A coisa do cinema é muito legal porque exprime bem a expiação também. Porque quando você... Eu sentia muito isso quando era menino. Eu ia para o filme, eu ficava traumatizado com o que acontecia na tela. E, no fim do filme, eu dava graças a Deus que estava indo para casa. E acontece a mesma coisa com a gente na projeção. A gente assiste aquele filme sem se dar conta que é o observador e experimentando tudo que nossa mente dividida projeta na tela. E, basicamente, é culpa. Basicamente, é tudo culpa. Isso envolve também o parágrafo 2, onde ele define bem a situação da culpa. Né? Fala mais alto um pouquinho, por favor, Gustavo. Ele define bem no parágrafo 2 a culpa, né? Uhum. E que a culpa sempre produz uma ruptura. A culpa produziu o mundo, né? A separação, os zilhões de coisas. Quando, na verdade, o espírito é um. Mas vamos em frente, gente. O ano. Tá, então vamos para o parágrafo 3. Aqui no parágrafo 3 ele diz: o ego é a parte da mente que acredita em divisão. Como poderia uma parte de Deus se desligar sem acreditar que o está atacando? Falamos anteriormente do problema da autoridade, que está baseado no conceito da usurpação do poder de Deus. O ego acredita que é isso que fizeste, porque acredita que ele é o que tu és. Se te identificas com o ego, tens que te perceber como se fosses culpado. Linha 6. Sempre que respondes ao teu ego, vais experimentar culpa e temer punição. O ego é bem literalmente um pensamento amedrontador. Por mais ridícula que possa ser a ideia de atacar a Deus para a mente sã, nunca te esqueças de que o ego não é são. Representa um sistema delusório e fala por ele. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada por ti. O medo da retaliação vinda de fora é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. Você vê, né? O ego, ele acredita que ele usurpou o poder de Deus e que ele criou um ser que é o único ser verdadeiro. Igual ele fala aqui na linha 4, o ego acredita que é isso que fizeste, né, usurpar o poder de Deus, porque acredita que ele é o que tu és. Então, só existe um ser para o ego, que é ele próprio, né, que é esse ser, identidade de corpo que ele inventou. Esse é o ser do ego. E ele acredita que é o único ser. E ao acreditar nisso, por trás dessa crença dele está a crença de que ele usurpou o poder de Deus, que ele foi capaz de criar o ser. E aí ele experimenta a culpa por isso e teme ser punido, porque ele acha que essa mente, né, equivocada, ela acha que Deus vai se vingar, né, que ele vai
vai ter retaliação. Então, ela sente culpa e muito medo ao mesmo tempo. Então, o medo é tão forte, como ele falou aqui, né, que a mente não suporta e projeta, como a gente já comentou antes. Então, e ele começa esse parágrafo dizendo, né, o ego é a parte da mente que acredita em divisão. A nossa mente projetou tudo o que acontece no mundo, e aí a gente fica com medo da retaliação. Eu mesmo, às vezes, quando está tudo muito bom para mim, eu estranho, tipo gato escaldado, sabe? Eu digo, bom, deve vir uma retaliação aí. Tá Algo vai tudo dar errado, né? coisa de gato escaldado. É E a gente impressionante. tem isso, né, Gustavo? A gente, nesse mundo de divisão, a gente está sempre esperando que alguma coisa possa nos atingir. Isso é inconsciente, isso é consciente, de certa forma consciente, e é inconsciente isso. A gente está sempre, parece que tem algo sempre à espreita. E eu acho que todo mundo sente isso, em menor, consciente ou inconscientemente, todos sentimos isso. Porque como a gente acha que usurpou o poder de algo tão poderoso, de um ser tão poderoso quanto Deus, que é o poder supremo, e a mente sabe disso, que ela foi criada por Deus, ela continua sendo um único pensamento, né, que só há um pensamento, que é o pensamento de Deus, embora ela se veja separada desse pensamento, mas ela tem a memória da integridade. Isso está lá, escondido, mas está lá. Então, ela sabe o que é o poder de Deus, por isso que ela teme tanto esse poder. Então, ela usurpou, mas ela sente muito medo porque ela sabe com o que ela está lidando. Eu acho legal. Esses primeiros capítulos do curso traz justamente isso. Traz o medo inconsciente à nossa consciência e faz a gente olhar para ele, porque a gente sentia medo e pronto. E o medo continuava, e o medo continuava. Você não observava o medo, principalmente esse medo da retaliação, né? Você não observava a culpa, né? E, e é engraçado porque quem observa não é o observado. Quem observa não é você, uma mente separada. Quem observa é a mente que está com Deus. Não é É, mais uma pessoa assim, um ego, né? O ego é observado. Então você não é mais o ego, porque você observa o ego, com sua culpa, com seus medos de retaliação, com seu medo de vingança, com seus ataques, com suas defesas. o som. Esses primeiros capítulos são bem assim. Inclusive, quando a gente fala assim, por exemplo, o meu corpo está assim, assim. Meu corpo hoje está todo dolorido, por exemplo. Meu corpo agora está leve. Então, você vê que alguém tem um corpo. Né? Quando a gente usa esse tipo de frase, a gente está revelando que alguém tem um corpo. Então, quem é esse que tem esse corpo que está de uma maneira ou de outra? Né? Então, é esse sonhador do sonho, é a mente que está sonhando. Então, essa mente, às vezes, ela se identifica com o corpo e, às vezes, ela consegue olhar o corpo como algo fora, né? Algo fora, com um pensamento fora. Às vezes, ela está identificada com ele e aí ela sente culpa e medo, se sente vulnerável, mas na hora que a gente sai da identificação com o corpo, a gente é o sonhador, e a gente se vê com a mente sonhando e que pode escolher. Então, na hora que a gente sai da identificação, significa que a gente escolheu
a luz, né? A gente escolheu a parte da mente que não está sonhando. Mas aí a pouco a gente se identifica novamente né, com a ilusão, né, com o corpo, e aí novamente experimenta o medo. Então a gente fica nesse balanço, né? Até a gente fazer a escolha definitiva, né? Até a gente escutar uma única voz, como Jesus fez, né? A gente fica como se fosse um pêndulo, né? Eu vou lá, uma hora eu sou corpo, daí a pouco eu sou espírito, daí a pouco eu sou corpo, daí a pouco eu sou espírito. Então a gente fica nesse Nessa, vai. essa oscilação, né? É, Até a gente, mas o curso vai nos dando habilidade nisso, né? isso aí. Você vai criando, vai amadurecendo dentro dessa experiência. A De gente vai se lembrando observar, mais né? frequentemente, né, de que a gente não é É, um corpo. A gente vai se lembrando mais frequentemente de que o Espírito Santo está aqui, que está nos guiando. Que a gente pode escapar daquela identificação, porque a identificação com o corpo nos traz muito transtorno. Então, toda vez que a gente sente algum tipo de transtorno, por menor que seja, porque a gente está na identificação com o corpo. A gente está na mente do pensamento amedrontador. Mas a gente pode escapar dele, né? Isso aqui que é bom, né? A gente pode escapar dele. Na eu verdade, a gente fico, está eu fico, aprendendo a escapar disso, né? Jesus está nos ensinando como escapar disso. O e que a é? gente escapa em questão de segundos. A gente sai do inferno para o céu assim, em questões de segundos. E eu chamo isso de milagre, né? Sim. Porque de repente aconteceu, de repente nada aconteceu. De repente aconteceu, de repente nada aconteceu. É, exatamente. Até a gente ficar na única mente que é real, né? Que é É. a mente de Deus. Isso me lembra muito aquele jogo de equilíbrio de slackline, né? Que se amarra uma fita que se usa muito, se amarra uma fita entre um coqueiro e outro, nas beiras de praia daqui, e as pessoas ficam se equilibrando naquela fita, né? E criando habilidade. É Sim. assim também o aconteceu, não aconteceu da expiação. É a corda bamba, né? É. Mas Então, tem gente que consegue deitar. Eu vi gente em posição de meditação em cima dessa fita. sim, tem gente que atravessa um abismo, sobre um abismo É, exato. dessa corda bamba. Ai, ai. Ali é muito centramento já, é muito domínio da mente, né? Quem é capaz de É, fazer isso já tem um domínio muito, muito grande da mente. Já, tem já espiou bastante o medo, né? A ponto de conseguir ficar em paz, né? Porque se você não estiver em paz, você vai cair, e manter isso, né, por um tempo maior. Então, a gente pode ir para o 4. vamos. Aqui no 4, então, aí a pergunta que fica, né, a partir do 3, o que a gente pode fazer para não aceitar o falso como real, né, na nossa mente, como o ego quer, né? Ele usurpa o poder de Deus, inventa um ser que ele acha que é o ser verdadeiro, né? A gente fica identificado com esse ser, né, até acordar dessa identificação, até saber que a gente pode escolher, né, que não é refém dessa, desse equívoco, né, que é esse pensamento do ego, desse pensamento que é o ego, né, que é chamado de ego. Então, Jesus vai nos começar a dar o caminho de como a gente pode escapar disso aí. Então, ele fala: o que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. É a tua aceitação que o faz real. Se entronizas o ego em tua mente, a tua permissão para que ele entre faz dele a tua realidade. Isso é assim porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Eu disse anteriormente que tu precisas aprender a pensar com Deus. Pensar com Ele é pensar como Ele.
Isso engendra alegria, não culpa, porque é natural. Continuando aqui na linha 8. É natural. O pensamento não natural será sempre acompanhado pela culpa, porque é uma crença no pecado. O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas como um ato indubitável de agressão. Isso é necessário para a sobrevivência do ego, porque logo que considerares o pecado como uma falta, irás automaticamente tentar remediar a situação e terás sucesso. O ego considera isso como uma condenação, mas tens de aprender a considerar como liberdade. Então, eu estava me dando conta aqui, quando ele falou que pensar com Deus é natural, né? Pensar como Deus engendra alegria porque é natural. E eu estava me dando conta que a gente fala assim, aqui no mundo, tudo que é natural é do mundo. E o que é sobrenatural é do campo do invisível, do espírito, nem é muito considerado como verdadeiro, né? como real. Aliás, não é considerado como real, é considerado como se fosse fantasia, como se fosse, né? Algo assim que, que não é dada muita credibilidade, né? Isso aí. Hoje que as coisas já estão mudando um pouco, né? Mas antes, sobrenatural, existia um certo preconceito em relação a tudo que não fosse material, né? Ou seja, natural entre aspas. E o sobrenatural é aquilo que estava lá no domínio do céu, lá de Deus, que a gente nem dava muito crédito, não, porque é algo subjetivo, né? Então, e aqui ele vem falar da e a nossa aceitação que faz com que as coisas sejam reais em nossa mente. Então, tudo que eu aceito na minha mente tem realidade para mim. Então, se eu aceito o ego como o ego na minha mente, né, esse pensamento amedrontador na minha mente, esse ser que o ego inventou, se eu aceito isso na minha mente, eu dou realidade a isso. Então, ele fala. Então, assim, como é que a gente faz para poder escapar disso, né? Como é que a gente faz para deixar de aceitar, parar de aceitar o irreal na nossa mente, né? E conseguir sentir paz, né? Porque o pensamento amedrontador não permite que a gente tenha paz. Então, como que a gente pode escapar desse pensamento amedrontador e sentir paz? Aí ele fala, é aprender a pensar com Deus. Então, o que é pensar com Deus, né? É pensar como integridade. Então, ele fala, na linha 6, pensar com ele é pensar como ele. É pensar com. É ter a consciência da integridade. Isso é pensar com Deus. É me lembrar de que eu sou íntegro. É eu experimentar essa integridade, né? Eu testemunhar essa integridade. Isso vai trazer alegria. Porque isso é natural. E todo pensamento não natural, né? Então, todo pensamento que não seja de integridade, do qual a gente não nos leva a experimentar a integridade, o pensamento não natural, e esse pensamento ele é acompanhado de culpa, né? Porque esse pensamento ele traz a crença no pecado, que é a crença na separação. Então, tudo o que não é íntegro é fragmentado, né, na nossa mente. Então, se eu estou na mente da fragmentação, eu não tô na mente certa, né? Na mente do amor. Eu estou na mente do medo. Eu estou vendo o mundo como. Eu estou vendo o mundo, né? O mundo como fragmento, que é uma expressão do medo na nossa mente. O que é natural, o que é íntegro, é que nada aconteceu. Nós estamos em Deus, assistindo um filme achando que aquilo é real. A integridade não tem nada a ver com esse filme que está passando.
Íntegro é íntegro. É ser natural, como o próprio Russo diz, milagres são naturais. Quer dizer, é milagres para os separados, mas na consciência crística isso é natural. É, exatamente. Igual pensar com Deus é natural, porque nós somos uma extensão de Deus, nós somos a mente de Deus, nós somos o pensamento de Deus. Então, como a gente vai pensar diferente de Deus? Se nós somos o pensamento de Deus. Então, natural é pensar como Deus. É pensar com Deus, né? Pensar com Deus, que é o nosso Pai. Pensar com essa consciência, Deus é o nosso Pai, nós somos o seu filho, nós pensamos com o nosso Pai. Eu queria também fazer um alerta para todo mundo que estiver assistindo, para essa primeira frase aqui: o que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. Fica esperto para isso, porque tudo que você pensar, tanto de bom como de ruim, vai ter realidade para você. Esse é o poder e é o defeito da mente ao mesmo tempo, né? É defeito porque, se você for negativo, né? Se você for pessimista no que está acontecendo, se você vê o filme como real, vai ser real para você, porque é a sua mente que manda. Isso é um fato, como o contrário também é real. Então, eu acho que a gente, estando esperto, a gente detectando isso, tipo assim, isso é real? Isso que eu estou vendo é real? De onde é que vem isso? Quem é que está inventando isso? E você vê que ou é o Espírito Santo ou é o ego. Então, você vai discernindo, você vai criando discernimento na Se aquilo mente. traz paz, é do Espírito Santo, mas se traz algum tipo de incômodo, de desconforto, não é do Espírito Santo. A gente tem que estar atento a isso. Logo quando acorda, por sinal. Porque quando acorda, se a gente atenta para o mundo, vem um bocado de coisa que não é do Espírito Santo. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que pagar? Por que isso aconteceu? Você começa a entrar no mundo projetado. Logo de manhã cedo, você tem que estar atento a isso. Perdoar muito, que é você que está projetando aqui, não é ninguém. Quer dizer, é quem você pensa que está projetando, não é realmente quem você é por dentro. Esse jogo de discernimentos é muito legal fazer. O curso ensina isso muito bem. Eu levei muito tempo para começar a atinar para essas coisas, principalmente ao acordar. Lá no capítulo 30, tem uma. É o 30. Tem um exercício, eu até comentei aqui, muito bom, que a pergunta, eu começo o dia fazendo a pergunta: que dia eu quero ter hoje? Regras de decisão. Regras de decisão, exatamente. Então é muito bom, porque de vez em quando no dia você volta, você fica vigiando o seu pensamento para ver se você julga. Aí quando você julgar, você pode você pode zerar, aí começa outra vez. Então, que dia que eu quero ter hoje? Aí você renova o propósito. É bem interessante para nos ajudar É. a ficar atento, né? A ficar vigilante, né? Você está no curso aí. Sim. O curso é isso. Então, vamos ao parágrafo 5. Tudo bem? Tudo. Bom, então no 5 ele fala: a mente sem culpa não pode sofrer. Sendo sã,
A mente cura o corpo porque ela foi curada. A mente sã não pode conceber a enfermidade, porque não pode conceber ataque a qualquer pessoa ou qualquer coisa. Eu disse antes que a enfermidade é uma forma de mágica. Poderia ser melhor dizer que é uma forma de solução mágica. O ego acredita que, punindo-se, vai atenuar a punição de Deus. Entretanto, mesmo nisso, ele é arrogante. Atribui a Deus uma intenção de punir e então toma essa intenção como sua própria prerrogativa. Tenta usurpar todas as funções de Deus como as percebe, porque reconhece que só a aliança total pode ser confiável. Então, aqui ele faz essa associação entre enfermidade e culpa. Então, a mente sem culpa não pode sofrer, porque a mente culpada, ela ataca o corpo, né? A enfermidade, ela vem de uma mente não curada. Então, quando a mente está curada, né, quando a mente está, quando ela dissipa todo o medo e toda a culpa, não há mais enfermidade. Isso porque a mente foi curada. Então, a gente não cura a enfermidade no mundo, a gente cura a mente e a mente cura a enfermidade. Ou a mente já não produz mais, já não projeta mais enfermidade no corpo, porque ela não precisa mais atacar, ela não ataca mais. Né? A mente curada, ela dissipa qualquer forma de ataque. Então, aí o corpo fica liberado, né, de sofrer ataques a partir disso aí. É impressionante, né, a inteligência do curso, essa coisa de cura. Eu fico pensando às vezes nisso. Como é que você pode ficar doente sem pensamento de cura? A doença não tem material para sobreviver sem culpa, porque a doença é a culpa, tanto física como psicológica. E normalmente a doença surge de uma forma psicológica até chegar no corpo, né? Mas antes de chegar no corpo, ela é psicológica. E essa frase que dá 6, o ego acredita que punindo se vai atenuar a punição de Deus. Isso aí, regra geral, as pessoas acreditam nisso. Né? Assim, algumas religiões acreditam completamente nisso aí. Então, elas falam, aceita, meu filho, é o sofrimento porque você tem que expiar a sua culpa. Deus, né, escreve certo por linhas tortas. Se Deus mandou isso para você, é porque você precisa... Então, eles acham que Deus é que manda a doença para a gente e que essa doença é expiação. Mas aí aqui ele explica isso muito bem, né? O ego, ele acredita que punindo-se, ele vai atenuar a punição de Deus. E aí ele toma, como ele imagina que Deus quer punir, ele toma essa função de Deus, né? Do jeito que ele entende que ela é, né? E aí ele próprio promove o ataque ao corpo porque ele quer, na verdade, aliviar essa culpa, né? Para que isso seja atenuado. Na verdade, ele quer atenuar a punição de Deus, e aí, na hora que você for lá no juízo final, entre aspas, né, você já vai estar assim, com muito pouca coisa para desfazer, para expiar, né, junto a Deus, e aí a sua pena já vai ser menor. Né? Então, o inferno já vai ser mais fresquinho para você. Então, o movimento do ego, né, de usurpar todo o poder de Deus, da maneira como ele entende esse poder. Então, ele acha que Deus vai fazer alguma coisa, ou que Deus faria alguma coisa, então ele já pula na frente e faz para poder, né, ser o protagonista da situação. Gente, é muito louco. O mecanismo mental do ego, né, com base na separação, é uma coisa muito louca, né? Muito, muito, muito. É muito. E como a doença acontece, o curso explica de uma forma fantástica. Né? Sempre vem da separação, lá que gera culpa, né? Que gera projeção, que gera sentimento.
O mundo E que é no um fim efeito chega no corpo. o mundo é um efeito da crença na separação, né? Então, É, tudo no mundo vem dessa crença da separação, tudo, porque o próprio mundo é um efeito da crença da separação. Ele é uma projeção de uma mente que se vê culpada e amedrontada. e Porque como a se vê parte doença disso. tem uma pedagogia, né? Ela começou lá na separação, né? Sim. E aí vem culpa, vem projeção, vem sentimento, vem corpo. Por E isso que você não há, acha que está doente, você acha que morre, você acha que nasceu. Nada disso aconteceu. por isso que não há outro caminho a não ser a cura da mente. É, Só a cura da só a mente cura. é capaz de nos fazer felizes. O Ela mundo não. projetou tudo, toda a doença e você acreditou. Eu hoje em dia, por sinal, eu às vezes sinto dores, dói daqui, dói dali. Eu faço muito exercício e tenho umas confusões. Mas eu só tomo remédio de última hora. Eu aguento um pouquinho de dor. Em dor de cabeçazinha, eu não vou lá e tomo logo um remédio, não. Eu sei Você que a sabe que mente tem cura. treta ali, né? Você sabe que tem treta ali. Então, É, é, exatamente. Exatamente. assim, nada de solução mágica, né? E sim É, solução que resolva. Então, tem que ir exato. lá na origem daquele mal-estar, porque na origem dele está uma crença na separação que tem que ser curada. Às vezes você se magoa até com o diagnóstico, né? Outro dia mesmo eu estava com a dor na lombar, aí o cara falou, na internet veio isso para mim, o cara falando que dor lombar vem de depressão. Eu aí entrei, não, eu digo, não é que esse cara está certo, você se cuide, saia dessa, É, pratique mais o perdão, excesso de julgamento. esse é o único remédio. É, Espiar através do perdão. Então, podemos ir para o 6? podemos, Então, no 6 ele fala: o ego não pode se opor às leis de Deus, assim como tu também não podes, mas o ego pode interpretá-las de acordo com o que quer, de acordo com o que ele quer, né? Assim como tu. Essa é a razão pela qual a questão, o que é que tu quer, o que é que tu queres, tem que ser respondido. Tu a estás respondendo a cada minuto e a cada segundo, e cada momento de decisão é um julgamento que pode ser tudo, menos sem efeito. Seus efeitos seguir-se-ão automaticamente, até que a decisão seja mudada. Continuando aqui na linha 5. Até que a decisão 4. Seja mudada. Linha 5. Lembra-te, porém, de que as alternativas em si são inalteráveis. O Espírito Santo, como ego, é uma decisão. Juntos constituem todas as alternativas que a mente pode aceitar e obedecer. O Espírito Santo e o ego são as únicas escolhas abertas para ti. Deus criou uma delas e não podes erradicá-la. Tu fizeste a outra, então podes. Só o que Deus criou é irreversível e imutável. O que fizeste sempre pode ser mudado, porque quando não pensas como Deus, não estás realmente pensando em absoluto. Ideias delusórias não são pensamentos reais, muito embora possas acreditar nelas. Mas estás errado. A função do pensamento vem de Deus e está em Deus. Como parte do seu pensamento, não podes pensar a parte dele. Então, aqui ele fala como parte do pensamento de Deus. Deixa eu botar aqui na última, né? Na linha 15.
na linha 16, ele fala, como parte do pensamento de Deus. Então, Deus é um só pensamento. Aqui no mundo é que a gente tem pensamentos, a gente acredita que tem pensamentos, né? Mas, na verdade, só existe um único pensamento que foi pensado por Deus. O que nós fazemos aqui, o que ele diz, não é pensar, não é pensar. Porque o pensamento de Deus cria. E o que a gente pensa aqui no mundo, o que a gente acha que pensa, é pensar da parte de Deus e para suprir falta. Porque a gente, a parte de Deus, nós nos vemos como invulneráveis, inseguros, incompletos, ameaçados, tudo mais, né, que puder significar fragilidade e medo, né, é como nós nos vemos aqui nesse mundo. Então, os nossos pensamentos são todos em função de suprir alguma falta que a gente está sempre achando que tem. E o pensamento de Deus é um pensamento que cria, né? É um pensamento que só estende, né? Estende, 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 né? Estende a abundância. Diferente do que a gente acha que pensa aqui. Então, só Deus pensa, né? Só Deus pensa e só Deus ordena o pensamento. Nós achamos que nós pensamos a parte de Deus e que nós ordenamos o nosso próprio pensamento. Então, Jesus chama a nossa atenção para isso aqui. E aí ele fala, né, o ego ele interpreta tudo. Né? O ego, quando ele fala aqui no começo do parágrafo, deixa eu só voltar ali um pouquinho. Ele fala, o ego não pode se opor às leis de Deus, mas ele pode interpretá-las de acordo com o que ele quer. E aí ele faz a pergunta aqui, o que é que tu queres? A quem você quer servir? A qual professor você quer seguir? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer para a gente ver para que caminho, para a gente ver qual caminho a gente está seguindo, né? E no que vai dar esse caminho? Vai dar em mais medo e mais culpa? Ou ele vai dar em paz na nossa mente? Então é a decisão que nós temos que tomar. Nós temos dois sistemas de pensamento em nossa mente. Um que é pensar efetivamente, né, que vem do pensamento de Deus, e outro que é a ilusão de que está pensando, que é o pensamento do ego. Só que o pensamento que vem do Espírito Santo, né, que é de Deus, nos traz paz, porque é o pensamento de amor, mas o pensamento do ego, os pensamentos do ego, né, são todos baseados no medo, e que nos faz sentir mais medo. Então, a gente está na nossa mão a decisão, né? Queremos sentir mais medo ou queremos ter paz? É a pergunta que nós temos que fazer sempre. O que é que tu queres? O que é que eu quero? Eu quero estar em paz, né? Ou quero ter razão? Eu quero sentir medo ou quero estar em paz? É a pergunta que a gente tem que fazer a todo instante, porque essa pergunta ajuda na vigilância da mente, que é o que a gente estava comentando aqui antes. Aqui também eu brinco até com Jesus e ao mesmo tempo que me perdoa, né? Porque eu assumo a falha. Mas ele diz, o Espírito Santo e o ego são as únicas escolhas abertas para ti. Deus criou uma delas e não podes erradicá-la. Mas agora que você veio me contar isso, se eu soubesse disso antes, eu não tinha errado tanto. Deus só criou uma, o que é que você está querendo com a outra? Mas graças a Deus, só tenho que agradecer. Gustavo, vamos para o 7? Vamos? Tá. Então, no 7 ele fala. Agora, no 7 ele vem falar do pensamento desordenado, que é muito interessante, porque assim, é a forma de pensar do ego, né? Embora o ego tenha um propósito, que é o medo, como a gente já falou antes, embora o ego tenha uma lógica, né? Porque ele é a lógica do medo, ele segue a lógica da perpetuação da culpa, para que ele se perpetue. Então, essa é a lógica do ego.
Mas só que isso é feito através de pensamentos desordenados, que a gente conhece bem a mente desordenada, né? Porque a maior parte do dia a gente está nela, né? Então, a gente conhece bem isso aí. Então, ele vem aqui nos dar o caminho para sair desse horror que é o pensamento desordenado. Então, ele fala, o pensamento irracional é pensamento desordenado. O próprio Deus ordena o teu pensamento, porque o teu pensamento foi criado por ele. Os sentimentos de culpa são sempre um sinal de que não sabes disso. Os sentimentos de culpa mostram também que acreditas que podes pensar a parte de Deus e queres pensar a parte de Deus. Então, o sentimento de culpa, traz isso escondidinho nele. Ele significa que eu quero pensar a parte de Deus e que eu posso pensar a parte de Deus. Então, continuando aqui na linha 5. Todo pensamento desordenado é acompanhado de culpa na sua concepção, e a sua continuação é mantida pela culpa. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam seus próprios pensamentos e, portanto, têm que obedecer os ditames que eles impõem. Continuando aqui na linha 7, deixa eu mostrar até o final. Linha 7. Isso os faz sentir responsáveis pelos seus erros. Então, vou só repetir aqui a 6. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam seus próprios pensamentos e, portanto, têm que obedecer os ditames que eles impõem. Isso os faz sentir responsáveis pelos seus erros, sem reconhecer que, ao aceitar essa responsabilidade, estão reagindo irresponsavelmente. Se a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo, e eu te asseguro que é, então a responsabilidade por o que é expiado não pode ser tua. O dilema não pode ser resolvido a não ser pela aceitação da solução do desfazer, que é a expiação. Né? Tu serias responsável pelos efeitos de todos os teus pensamentos errados se eles não pudessem ser desfeitos. O propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. Se aceitas o remédio, né, que é a expiação, para o pensamento desordenado, remédio esse cuja eficácia está além da dúvida, como podem os seus sintomas permanecer? Então, ele vem aqui falar dos pensamentos desordenados, que nós achamos que podemos, né, ordenar os nossos próprios pensamentos e fazemos isso à parte de Deus. Né? Então, isso engendra muito medo, porque isso é acompanhado de muita culpa em nossa mente. E aí ele fala, se a gente acreditar que pode ordenar nossos próprios pensamentos, tem uma armadilha aí, que a gente começa a achar que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelos nossos erros, pelos nossos pensamentos equivocados. E ele fala, a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para ti mesmo. Por quê? Então, a responsabilidade pelo que vai ser expiado não pode ser nossa. O Espírito Santo que pega os nossos pensamentos e daí faz a purificação deles na expiação. Né? Que a expiação é feita pelo perdão, né? Que é o caminho da expiação, que é a nossa função aqui no mundo. Então, ele fala isso aqui, né, de que nós não somos responsáveis pelos pensamentos equivocados, mas quando a gente acha que nós criamos nossos próprios pensamentos e que nós ordenamos esses pensamentos, a gente acaba achando que é responsável. E aí fica aprisionado pela culpa e pelo medo, né, porque a gente acha que vai ter que pagar por aquilo de alguma forma. E ele fala, não, a sua única responsabilidade é a expiação. É o desfazer, aceitar a expiação para ti mesmo. Que na expiação, todos esses pensamentos equivocados vão sendo desfeitos. A cada perdão que você oferece, você está desfazendo pensamentos equivocados. E está ficando aliviado dessa carga de pensamentos equivocados. Né? Está ficando aliviado da culpa e do medo. E aí ele fala aqui na linha 11, o propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. Então, o Espírito Santo, todos aqueles pensamentos que a gente já comentou isso, né, só repetir, todos os pensamentos equivocados nossos, ele pega todos os nossos pensamentos, tira tudo que é equívoco, e o que fica, são os pensamentos amorosos, ele
bota na nossa mochilinha para a gente levar para o céu, né? Então, sabendo isso, então, assim, sabendo disso, é bom a gente prestar atenção nos nossos pensamentos, para que a gente se equivoque menos, cada vez menos, né? Para que a gente pense cada vez julgue cada vez menos, pense cada vez menos como separado, não querendo esconder debaixo do tapete, né? Olhando para isso, né? Entregando isso para o Espírito Santo e percebendo que isso aprisiona, isso não nos libera. Então, sempre essa vigilância da mente, né? Que é que eu quero? Que é a pergunta que ele fez lá em cima. O que é que tu queres? Né? Eu quero a paz ou eu quero medo? Eu quero estar no amor ou eu quero estar no medo? Então, é a pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo e olhar para os nossos pensamentos para ver a que eles estão servindo. É a receita, né, sempre do curso. Perdoar, aceitar a expiação e praticar o instante santo. E, como diz aqui na frase final, como podem os seus sintomas permanecer? Se você perdoa, se você expia, você vê que nada aconteceu, e você pratica o instante santo, que é o estado entre um pensamento que ocorreu e aquele que ainda vai acontecer. No meio disso tem um instante santo. É pura total aí. Não tem culpa, não tem mundo. Sim. Não tem ninguém para ficar doente. Os sintomas aí desaparecem por si só. E é lembrar disso, a mente sabe que ela não é o corpo, que é aquilo que eu estava comentando, né? Que eu comentei isso porque eu ouvi uma pessoa falar isso. Esse toque, né? Ah, o meu corpo, hoje o meu corpo está bem. Ah, o meu corpo, né, está meio dolorido. Então, a mente sabe que ela não é o corpo. Né? Então, para a gente prestar atenção nessas coisas também, porque a gente vê que a mente sabe que ela não é o corpo. Então, o corpo não é real, tanto é que a nossa mente sabe que ela não é esse corpo. Então, isso talvez nos ajude a nos confundir, a nos identificar menos com o corpo. O corpo é fruto da culpa, né? Pela separação. Sim. Aí surgiu o corpo, surgiu o mundo. Ele é o esconderijo, né? Ele é o esconderijo da mente que está amedrontada. Ela fez o corpo para poder se esconder de Deus. O principal símbolo da separação é o corpo. Esse corpo que acha que tem uma mente dentro. Né? Porque é assim, né? E vem a história toda, o poder todo da mente, que projeta. Se você está com a mente errada, ela projeta o erro, projeta a culpa, projeta que tudo isso realmente está acontecendo, que o filme é verdade e que você termina ficando doente. Então, aqui no parágrafo 8, ele fala: a continuidade da decisão de permanecer separado é a única razão possível para a continuação dos sentimentos de culpa. Então, os sentimentos de culpa são a decisão de permanecer separado. É a continuidade dessa decisão. Na hora que eu decidir pela integridade, o sentimento de culpa vai se dissipar. Então, vou ler aqui o 8, tá bom, Gustavo? Eu me lembrei agora de uma coisa, aí você está comentando, deixa eu comentar aqui. Numa dessas lições do curso, a gente fazendo aqui em Salvador, encontros presenciais, tinha um amigo que disse: quando você culpa alguém, é a mesma coisa você pegar uma seringa com veneno, injetar em sua veia e querer que o outro morra. É bem isso, né? Eu nunca mais me esqueci disso. Você projeta até a morte, né? É. Pois é, então ele fala aqui no parágrafo 8. É o último parágrafo, tá? A continuidade da decisão de permanecer separado é a única razão possível para a continuação dos sentimentos de culpa.
Nós dissemos isso antes, mas não enfatizamos os resultados destrutivos dessa decisão de permanecer separado. Aí ele fala aqui na linha 3, qualquer decisão da mente vai afetar tanto o comportamento quanto a experiência. O que queres, tu esperas. Então, lá no parágrafo 6, ele fez a pergunta, o que é que tu queres? E aqui ele está falando, o que queres, tu esperas. Isso não é delusório. A tua mente, de fato, faz o teu futuro. Essa frase, gente, é muito importante. A tua mente, de fato, faz o teu futuro. Porque a mente, aí ele explica, né, o teu futuro, e o devolverá a criação plena a qualquer momento, se aceitar em primeiro lugar a expiação. No instante que tiveres feito isso, ela também retornará à criação plena. Tendo desistido do teu pensamento desordenado, a ordem apropriada do pensamento vem a ser bastante aparente. O pensamento ordenado, aliás, o único pensamento, que é o pensamento de Deus, ele está em nossa mente. Então, quando a gente desistir do pensamento desordenado, quando a gente desistir de achar que nós ordenamos os nossos próprios pensamentos, que nós pensamos por nossa conta, que a gente acha que pensou por conta própria, a gente vai perceber uma ordem, um pensamento ordenado, perfeitamente ordenado, que está em nossa mente, que nunca saiu, porque foi criado por Deus. E ele fala na linha 3, qualquer decisão da mente vai afetar tanto o comportamento quanto a experiência. Porque qualquer pensamento tem efeito. Qualquer decisão, quando ele fala aqui no parágrafo 6, quer ver? Tudo menos... ele fala aqui na linha 3 do parágrafo 6, ele fala o seguinte, deixa eu voltar lá, só para as pessoas não ficarem... Linha 3 do parágrafo tá, 6. Ele fala, tu a estás respondendo a essa pergunta, a razão, né? A pergunta, o que é que tu queres? Ele fala, tu a estás respondendo a cada minuto e a cada segundo. E cada momento de decisão é um julgamento que pode ser tudo, menos sem efeito. Então, cada decisão que nós tomamos por nossa conta, que a gente acha que é por nossa conta, mas na verdade é por conta do ego, é por conta de um pensamento, de uma crença na separação que está na nossa mente, vai ter efeito. Assim como qualquer decisão que a gente entregar para o Espírito Santo, para que ele nos guie nessa decisão, também vai ter efeito, só que vai ter o efeito da alegria. Mas aquelas decisões que a gente toma, que acha que é por nossa conta, que é a parte de Deus, a gente vai experimentar efeito de medo. Então, a gente estará reforçando a culpa e o medo em nossa mente. Então, é isso, só repetindo essa frase. Cada decisão, cada momento de decisão é um julgamento que pode ser tudo, menos sem efeito. Então, a cada decisão que eu tomo por minha conta, eu estou fazendo um julgamento, e esse julgamento vai ter efeitos. E o efeito é sempre esse que a gente já sabe, culpa e medo, que vem da crença na separação, na crença no pecado, que está lá na origem do sofrimento, né? Na origem da dor, né? Na origem do medo. E ele fala, continuidade, que no 8, agora voltando lá para o 8, ele fala, a continuidade da decisão de permanecer separado é a única razão possível para a continuação do sentimento de culpa. Então, se a gente quer liberar o sentimento de culpa, é a gente corrigir a ideia, o pensamento equivocado em nossa mente, aceitar a correção do pensamento equivocado em nossa mente, aceitando a expiação para nós mesmos, através do perdão. Então, através da expiação, a gente se lembra de que nós somos, de que Deus é nosso Pai, e aceita a filiação, a paternidade de Deus. Que essa que é a correção na mente, a gente se lembrar que Deus é nosso Pai, é uma lembrança que vai vir à nossa mente, né? Guiada pelo Espírito Santo. E aí a gente vai se lembrar que nós somos o Filho de Deus e vamos sentir alegria com essa lembrança. A gente vai se sentir em estado de graça nessa lembrança, porque ela é verdadeira. Então a gente vai ficar na paz perfeita de nos lembrarmos que Deus é nosso Pai e de que nós somos o seu Filho.
E aí toda dor se dissipa, porque o mundo sai de nós. Nós liberamos a ilusão. A ilusão sai da nossa mente. E nós ficamos em paz. Eu achei interessante essa frase 6, no sentido de como Jesus joga luz na projeção, né? Ele diz: a tua mente, de fato, faz o teu futuro e o devolverá à criação plena a qualquer momento, se aceitares, em primeiro lugar, a expiação. O que eu senti que ele está dizendo aqui é o seguinte: a tua mente, de fato, faz o teu provável futuro. Se você está com o Espírito Santo, você vai editar outro futuro que o ego está projetando. O ego vem projetando o nosso futuro há tempos, né? E ele está dizendo aqui que você pode ter um provável futuro, editar o futuro se você aceitar a expiação. Você muda a história. Esse futuro vai ser ou medo ou a paz. Né? Se Então, você somente aceitar a fala do teu expiação, futuro. você vai editar um mundo feliz, É, um mundo curado. isso aí. Então, a paz do teu futuro significa ela te leva para o medo ou para o amor. É a questão de escolher o que é que tu queres. É, É aceitando a expiação que a gente vai para o amor. Isso é agora, porque isso não é futuro. Jesus está usando aqui a palavra futuro porque a gente acredita em futuro, né? A gente acredita no tempo. é. Mas isso tudo é agora. Então, na hora que eu aceito pensar com Deus, agora, já estou no amor, que é o futuro, é agora. Não tem futuro, é agora. Eu já estou no amor. Mas se eu escolho pensar a parte de Deus, eu não estou mais no agora. Né? Se eu estou a parte de Deus, eu já não estou mais no agora. Aí eu estou no medo. Então é uma escolha. Né? Eu quero paz. Você vai projetar um futuro péssimo para você, se você É, não estiver no agora. sim. É o único tempo que existe, né? É, O curso mesmo diz. E é o instante santo. Né? Agora, o instante santo, para mim, é a mesma coisa. Por isso, eu sempre fui muito ligado em Eckhart Tolle, quando ele editou aquele livro, O Poder do Agora, principalmente depois que eu soube que ele estudava o curso. Então, eu faço muito essa analogia do agora com o instante santo. Para mim, são a mesma coisa. E a expiação. E o perdão também leva ao instante. sim. Então, gente, com isso nós concluímos, né, o estudo dessa sessão 5, né, o uso da culpa pelo ego, do capítulo 5. Eu vou, então, deixa eu ver como é que eu vou fazer agora para fechar o texto. Eu não sei como que eu faço para parar a apresentação. Isso. Então, Gustavo, a gente pode fazer uma pequena oração para o encerramento, não é isso? Uhum. Eu separei aqui, por exemplo, a lição 229, o amor me criou, o amor que me criou é o que eu sou. Porque ela tem muita relação com o que a gente está vendo aqui hoje, sobre a identidade verdadeira, os pensamentos. Não sei se você concorda, mas seria uma. Concordo, eu já abri aqui na página e no fim tem uma oraçãozinha itálica linda. Isso. Você quer fazer a oração, então? Eu posso ler a parte em itálico, né? Tá. Eu acho que poderia até ler as duas, porque uma prepara para a oração que vem, a primeira parte prepara para a oração que vem a seguir. Bom, então a lição toda eu leio. Sim. Então vamos lá.
O amor que me criou é o que eu sou. Busco a minha própria identidade e a acho nestas palavras. O amor que me criou é o que eu sou. Agora não preciso mais buscar. O amor prevaleceu. Ele esperou tão quieto a minha volta para casa que não me afastarei mais da santa face de Cristo. E tudo que eu olho atesta a verdade da identidade que eu busquei perder, mas que meu Pai manteve a salvo para mim. Pai, ofereço-te a minha gratidão pelo que eu sou, por teres mantido a minha identidade intocada e sem pecado em meio a todos os pensamentos de pecado que a minha mente tola inventou. Obrigado por me teres salvo desses pensamentos. Amém. Então, gente, vamos agradecer aqui por esse momento santo dessa reunião de estudo, em que estamos na presença do Espírito Santo, que está aqui nos guiando, e agradecer, né, por essa dádiva, né, que é estar aqui, nessa mais de uma hora de estudo, de conexão com o Espírito Santo, experimentando, né, a santidade desse momento. Então, esperamos que esse estudo possa ser verdadeiramente útil, né, para aqueles que querem encontrar paz, né, em seu coração e que aceitem para que aceitem a expiação para si mesmos, né, aceitem a correção da mente em si mesmos para que essa paz possa ser alcançada. Então, obrigada, Gustavo. E Obrigado a todos pela companhia. Foi ótimo, lindo, maravilha. isso. Então, vou encerrar a gravação, tá bom? Boa noite para todos. Boa noite.